Amados irmãos, todos vocês são bem-aventurados por estar neste momento junto comigo meditando a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que participa dos ensinamentos e estudo bíblico, pois é algo que nós precisamos nesses últimos dias. Digo a você que compartilhe com seus amigos essas mensagens que edificam a sua vida. Se inscreva no canal e será assim avisado quando gravar o próximo vídeo. Eu quero ler a palavra de Deus com você. Creio que você, neste momento, quis assistir esse vídeo porque lhe chamou a atenção o título, que é Deus às vezes não cumpre com o que diz. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre minha palavra para a cumprir. Também está escrito que mesmo que o homem seja infiel, Deus continua fiel. Quando eu disse, ou quando digo que Deus nem sempre cumpre com o que diz, não estou dizendo que Deus falha, que Deus tem variação ou variações em seu caráter, que Deus muda a sua postura de caráter em relação à sociedade, em relação ao homem, ou aos anjos, ou à sua criação, ou qualquer coisa. Deus é inalterável. Deus é imutável. Deus não tem a sua vida, a sua conduta, seu caráter variável. Não, ele é permanente, Deus, santo, por isso que é Deus. Se falhasse, não seria Deus. Mas quando eu digo que Deus nem sempre cumpre com o que diz, eu quero chamar a sua atenção para compreender que às vezes aquilo que ele promete é condicional. Isto é, Deus prometeu alguma coisa para alguém e deu uma condição, mas ele prometeu. Se, porém, aquela condição não for satisfatória, se aquela condição aquele requisito não for cumprido, Deus não tem a obrigação de cumprir aquilo que ele disse. E isso não vai ele deixar de ser Deus, pois ele deu uma condição. Por exemplo, nós vemos na Sagrada Escritura que muitas vezes Deus fez promessa para o seu povo de abençoar a nação de Israel nos dias de Salomão. No princípio, quando ele constrói o templo em Jerusalém, eles estavam agradando ao Senhor, a ponto de, na hora do sacrifício, os sacerdotes não poderem ministrar por causa da sua glória. Deus disse para eles que tinha escolhido aquele lugar para a casa de oração, onde ele ouviria as vozes, o clamor, a súplica do povo. Mas ele disse assim: mas se eu cerrar o céu, então ele está dizendo uma hipótese, se eu cerrar o céu e não mandar chuva, e mandar o pulgão, a ferrugem, se esse povo em que o meu nome está, em que se chama pelo meu nome, não é o povo que chama pelo meu nome, o povo que se chama. Ou seja, se esse povo em que meu nome está, se eles se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, ele diz: eu ouvirei do céu a sua oração e sararei a sua terra. Então Deus está prometendo que tinha escolhido dizendo que escolheu aquele lugar para abençoar o povo. Mas ele disse: se eu cerrar o céu, não mandar chuva, cerrar o céu é não mandar chuva. Chuva no sentido físico mesmo. Para Deus fazer isso, é só quando o povo pecava. Quando o povo voltava as costas para Deus, então Deus
punia, Deus castigava. Era uma forma de Deus disciplinar para trazê-lo para perto de si. Então ele disse: se eles se rebelar contra mim, em outras palavras, fica subtendido pelo texto, eu vou castigá-lo. Então ele quer dizer, se eles não desobedecer, eu vou poupar. Se desobedecer, eu vou castigar. E dentro desse contexto, o profeta Jonas, em outra época, foi chamado para profetizar, e ele mesmo disse para Deus, no capítulo 4, ele fala que tinha dito para o Senhor, que sabia que Deus era misericordioso e se arrependia do mal. Por isso eles se desviam para outro caminho por meio do mar, tentando desviar do foco que era pregar na capital da Síria, a Nínive. E ele vai lá. Um peixe no caminho encontra com ele por causa da sua rebeldia. Vem uma grande tempestade naquele mar. E os marinheiros jogam então o profeta Jonas, no mar. Um peixe vinha ali, engole ele. 3 dias depois, joga próximo à cidade de Nínive. E aí, quando ele volta e Deus fala com ele a segunda vez, ele diz assim, e o Senhor diz para ele, diz para Nínive que ainda daqui a 40 dias ela vai ser destruída. Isso é uma promessa. Deus prometeu destruir Nínive. Então quer dizer que fica entendido que a causa da destruição é o pecado. Mas a Bíblia também diz que aquele que confessa deixa alcança misericórdia. Aí todo o povo se arrependeu e se humilhou diante de Deus. O que é que Deus fez? Cumpriu com a palavra que ia destruir o povo em 40 dias? Não. Então, da mesma forma, lá no livro de Jeremias, Deus diz, capítulo 18, quando fala do vaso que se quebrou na mão do oleiro, Deus fala, se eu falar que vou abençoar uma nação, e eles voltarem contra mim, se rebelarem, voltarem aos seus pecados, eu não abençoo. Então você percebe o quê? Eu prometi, mas eles voltaram para o pecado, eu não abençoo. Se eu falar que vou castigar e eles se humilhar, eu não castigo. Então promete abençoar e não abençoa. Promete castigar e não castiga. Porque está falando não de uma mudança de caráter de Deus, mas uma mudança de postura de Deus baseada em uma promessa condicional. Às vezes essa condição está explícita no texto, às vezes essa condição não está explícita, está implícita. Por exemplo, quando Jonas profetiza, o povo se arrepende e Deus diz que se arrependeu daquilo que disse que ia fazer e não fez. Mas não diz lá, olha, se o povo se arrepender, Jonas, eu vou poupá-lo. Se o povo continuar no erro, eu vou castigar. Mas se o povo se arrependeu e Deus não poupou, então estava implícito que Deus pouparia a cidade de Nínive, pelo menos naqueles dias, se eles se convertessem. Outra coisa, Deus escolheu a família do sacerdote Eli e ele e sua família para que tivesse um sacerdócio perpétuo. O próprio Deus escolhe. Depois o sacerdote, como também a sua família, não tem uma postura que agrada a Deus e Deus fala assim, longe de mim fazer tal coisa. Que coisa? Fazer aquilo que eu disse que faria, que eles fossem sacerdotes perpétuos na minha presença. Então você percebe que Deus, ele não cumpriu. Então foi destruído o ministério de Eli e de seus filhos e não cumpriu com aquilo que Deus disse que faria. Então, Deus, fazendo ou não fazendo, ele continua fiel, porque está falando de algo condicional. Falando ainda de forma implícita, entendemos também de forma implícita que Deus também
queria, fosse a sua vontade que entrasse milhares de pessoas que morreram no deserto, que eles entrassem na terra prometida. Inclusive o próprio Moisés e Arão. Isso estou falando fisicamente, antes de sua morte. Mas aí Deus manda Moisés falar à rocha. E ele faz um discurso exaltado e diz para o povo: ô rebeldes, porventura eu, Arão, nós poderemos dar água para vocês beber? Ele se exaltou e Deus até deu água, mas ficou muito irado e disse: você e essa congregação aí, eu não vai entrar no meu repouso, na terra prometida. Lá mais para frente, Moisés é chamado ao monte e Deus mostra para ele ao longe a terra prometida e diz: mas você não vai entrar. E Moisés pede para o Senhor: deixa eu entrar. Ele implora e Deus fala: basta, não me fale mais nisso. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, Deus sempre cumpre com a sua promessa quando ela é condicional, se nós cumprir com as nossas obrigações que Ele mesmo propôs como condição. Agora, se a promessa não é condicional, por exemplo, Deus vai enviar o seu Filho Jesus Cristo para buscar a sua igreja, independente se milhares de crentes se desviam ou não. Ele vai vir buscar a sua igreja, vai vir arrebatar a sua igreja, é claro, por causa dos fiéis. Mas existem situações que Deus não vai mudar, mesmo rebelando aquela multidão contra Deus no deserto. Deus levou o seu povo até a terra prometida. É claro, os que murmuraram, os que blasfemaram, os que levantaram contra Deus, morreram milhares no deserto e não entraram no repouso, na terra que o Senhor prometeu. Mas muitas vezes também na nossa vida, Deus quer nos abençoar. Deus até nos faz promessa. Então ele fala assim, se atentarem para a minha palavra, eu farei isso. Deus disse em Deuteronômio capítulo 18, dizendo sobre a bênção e a maldição. Então, a maioria das promessas pessoais são condicionais. Se ele deu uma condição sobre você continuar vigiando, orando, fiel a ele, e você falta com isso, Deus não é obrigado a te abençoar. Então ele pode sim não cumprir com algumas coisas que ele nos promete, coisas essas se forem condicionais, mesmo sendo bênção ou punição, sendo coisas boas ou ruins. Então o que precisamos fazer é continuar fiel a Deus se ele nos deu uma promessa condicional. É claro, tudo sobre a sua graça, porque até a promessa que ele nos faz é porque ele quer nos prometer, quer nos abençoar, nos dá uma esperança. Ele poderia nos abençoar sem fazer nenhuma promessa, mas por que ele faz promessa? Para a gente ter uma esperança. E muitas vezes essa esperança nos faz buscar ou continuar buscando ao Senhor. Então, não estou colocando confusão na sua cabeça, dizendo que Deus falha quando ele diz que vai fazer. Não é isso. Estou dizendo que Deus às vezes não cumpre com suas promessas quando estas são condicionais. Deus não falha com sua palavra, mas precisamos cumprir com as nossas responsabilidades e compromisso com o servo de Deus. Que Deus